Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos definir a função inversa e resolver exercícios envolvendo a função inversa. Barbadinha. Quando as variáveis x e y se relacionam de modo que a cada valor de x está associado um e somente um valor de y, dizemos que y é uma função de x e escrevemos y igual a f de x. Né? Então, quando escrevemos y igual a f de x, né, a variável x é a variável independente e y é a variável dependente, né, porque y depende de x, é em função de x. Tá? Agora, se também ocorrer, ao mesmo tempo, que a cada valor de y está associado um e somente um valor de x, dizemos que x é uma função de y. Tá? Então, essa nova função recebe o nome de função inversa de f e é representada por f na menos 1. Aqui a gente lê a função inversa de f e escrevemos x é igual à função inversa em relação a y. Ou x é f na menos 1 de y. Então, ao mesmo tempo que eu tenho y em função de x, se eu tiver uma função em que x é em função de y, na mesma função f, então esse x em função de y é chamada função inversa. Daí nesse caso, y é a variável independente e x é a variável dependente. O x daí depende da função, depende da variável y. Então, para que uma função se comporte dessa maneira, isto é, para cada valor de x é associado um e somente um valor de y, e para cada valor de y é associado um e somente um valor de x, a função f deve ser bijetora. Isto é, injetor e sobrejetor ao mesmo tempo. Isso a gente já estudou ali na aula, né, da função injetora, bijetora e sobrejetora. Então a relação deve ser biunívoca. Então, se a função é bijetora, ela é biunívoca, quer dizer, para cada x corresponde um único y e para cada y corresponde um único x. Então, se a função for bijetora, ela vai ter função inversa. E se ela não for bijetora, ela não tem função inversa. E se a função tiver inversa, dizemos que ela é inversível. Então, observe o diagrama a seguir. Eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. No conjunto A eu tenho os elementos x e no conjunto B os elementos y. Então, se x produz um y através da função f de x, então eu tenho domínio no conjunto A e contradomínio no conjunto B, onde eu tenho a imagem y. Então, y é a imagem de x através da função f de x. Agora, se eu tiver o contrário, o domínio no conjunto B, com y, e a imagem contradomínio em A, onde tem a imagem x, então eu vou ter x em função inversa de y. Então, x depende de y através da função inversa. Vejo que f é de A em B. A função f é de A em B. O A é o domínio, o conjunto de partida, e o B é o contradomínio, conjunto de chegada. E o x é tal que produz y através da função f de x. O x está no A e y igual a f de x está no B. Agora, o f na menos 1 é de B em A. Então, f na menos 1, conjunto de partida é o conjunto B, que é o domínio, o conjunto de chegada, o contradomínio é o conjunto A. De maneira que y produz x através da função na menos 1 de y. Então, y está no B e x está no A. Então, essa é a ideia de função inversa. Vejo que o domínio da função f é a imagem da f na menos 1. O domínio da f é o A. E a imagem da função inversa é o A. O domínio da f é a imagem da f na menos 1. E o domínio da f na menos 1 é a imagem da f. O domínio da f na menos 1 é o B, é a imagem da f. Eles trocam entre si. E uma observação importante, quando a gente escreve f na menos 1, é diferente de 1 sobre f. Quer dizer, isso aqui não é uma operação, de potências de expoente negativo. Isso é só um símbolo para dizer que a função é inversa, nada mais. Então, dado uma função bijetora f de A em B, a função inversa f na menos 1 de B em A é tal que
se xy, o par xy pertence a f, então o par yx pertence a f na menos 1. Né? Quer dizer, xy pertence a f. Né? Então a função f, né, o x, né, a variável independente, o y é dependente. Então eu tenho par xy, tá? Pertence a f. E yx pertence a f da menos 1. Então o par yx, né, a variável, né, independente é o y e a dependente é o x, vai pertencer a f na menos 1. Tá? Agora, como é que a gente encontra a função inversa? Quer dizer, se eu tenho a expressão da função y igual a f de x, como é que eu encontro a expressão da função inversa? Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente troca x por y e y por x. Tá? As variáveis trocam de papel. Tá? Por quê? Por que a gente vai fazer isso? Porque eu vou ter uma função inversa que eu vou chamar a variável independente y de x também. Tá? E segundo, isolamos a variável y. E depois representamos a inversa por y igual a f na menos 1 de x. Tá? Porque daí eu estou chamando o y de x e o x de y. Quer dizer, a função inversa pode ser representada assim, quando eu troco de papel as variáveis, ou assim, tá? Quando eu não troco o papel. Qualquer uma das duas maneiras. Tá? Antes de ir adiante, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. E divulgue para os seus colegas. Tá? Exercício, então, 1. Determine a função inversa de cada função a seguir, se existir. Tá? Então, nós vimos que para uma função ter inversa, ela tem que ser bijetora. Tá? Se ela não for bijetora, não tem inversa. Então, no A, a função f de x igual a 2x mais 1. Bom, essa função ela é bijetora. Tá? Como nada diz aqui, ela é uma função real. Quer dizer, qualquer número real que eu substituir aqui no x, eu consigo calcular e achar um y aqui, um f de x. Aí, para cada x, eu vou ter só um y. E para cada y, cada f de x, eu vou ter um x. Tá? Então, eu consigo obter a função inversa. Tá? Então, lembro que f de x é y. Né? Então, y é igual a 2x mais 1. Agora, vamos trocar o papel das variáveis. Ó. No lugar do y, eu coloco o x e no lugar do x, coloca y. Agora, vamos isolar o y. Tá? Então, ó, x menos 1, aqui está somando, fica menos 1 igual a 2y. E o y é x menos 1 sobre 2. Tá? Logo, a função inversa, f na menos 1 de x, é x menos 1 sobre 2. Tá? Barbadinha. Tá? Veja que nós estamos escrevendo em função de x também, porque a gente trocou, né, o papel das variáveis. Veja o gráfico, vamos analisar um pouco o gráfico das funções. Veja, esse gráfico em verde é a função f de x 2x mais 1, que é a função dada. E em amarelo aqui é a f na menos 1, tá? Que é x menos 1 sobre 2, que é a função inversa. Tá? Vamos analisar um pouquinho isso aqui, que nós vamos ver que tem uma relação entre os dois. Tá? Mas veja o seguinte, ó, se eu fizer a composta da f com a f na menos 1, quer dizer, o que eu vou encontrar se eu fizer a composta da função f com f na menos 1? Quer dizer, se eu pegar essa f na menos 1, x menos 1, e substituir ali no lugar do x. Então vamos ver o que dá. Ó. Fica 2 vezes o x, que é x menos 1 sobre 2, mais 1. Tá? Simplifico 2, fica x menos 1 mais 1. Aí simplifico 1, fica x. Ou seja, a f composta com a sua inversa é igual a x, tá? Em relação a x. Tá? Agora veja também, ó, o que eu encontro quando eu faço a composta da inversa com a f de x. Ou seja, eu vou pegar f de x aqui, que é 2x mais 1, e substituir aqui no x da inversa. Tá? Então vai ficar o x, que é 2x mais 1, menos aquele 1 sobre 2. Aqui dá para cancelar o menos 1, tá? Vai ficar 2x sobre 2. Cancelando fica x. Veja que também dá x. Ó. Então, a função inversa composta com a f também vai dar x em relação a x. Tá? E vocês vão ver que isso aqui sempre vai acontecer. Tá? Sempre que eu fizer a composta da f com a inversa e a inversa com a f, vai dar x. Tá? Então, se der x é porque realmente ela é inversa. Tá? E outra coisa aqui, ó, tá? Veja que os gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. A reta y igual a x é aquela reta que passa pelos pontos, os pares ordenados, em que o x e o y são iguais. É o que está dizendo aqui. Quer dizer, ele vai passar aqui pelo 0, 0, esse ponto aqui que é o 1, 1, pelo 2, 2 aqui,
pelo 3, 3, 4, 4, pelo menos 1, menos 1, pelo menos 2, menos 2. Tá? Então é essa reta aqui, ó, y igual a x. Passa no 0, 0, 1, 1, 2, 2. Tá? Então o que quer dizer simétrica? Tá? A gente pode olhar a simetria de duas formas. Tá? Veja, se eu fixar essa reta em vermelho, y igual a x, tá? Essa reta aqui, tá? Fixar isso aqui, se eu girar a f de x em torno dela, ela vai cair certinho em cima da sua inversa. Ou se eu girar a inversa, ela vai cair em volta da y igual a x, vai cair em cima da f de x. Então, se eu girar em torno de y igual a x, que fica fixo, uma cai em cima do outro. Tá? Essa reta y igual a x, tá? Ela é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Veja, esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Então essa reta passa no primeiro e no terceiro, por isso que ela é dos quadrantes ímpares. Por que ela é chamada bissetriz? Lembra que uma bissetriz ela corta um ângulo pela metade, né? Então ó, o quadrante aqui tem 90 graus, então essa reta divide o quadrante em dois ângulos de 45. Então ela é a bissetriz do primeiro quadrante e do terceiro. A bissetriz dos quadrantes ímpares. E ela também é chamada função identidade, né? Porque o y sempre é igual ao x, então tem esse nome de identidade. Tá? Então a simetria, né? Uma das relações que tem é que uma cai em cima da outra se eu girar em torno de y igual a x. E outro detalhe, o termo simetria também está ligado à distância. Veja, se eu pegar esse ponto aqui, ó, ponto 2, 5, que está na função f de x. Tá? E o correspondente a esse na função inversa, tá? É o ponto 5, 2. Tá? Troquei o papel, né? Tá? O x é 2 e o y é 5. Agora aqui o x é 5 e o y é 2, então eu troquei o papel. Tá? E veja que esse segmento que eu tracei unindo esses dois pontos forma 90 graus com a nossa reta aqui. Tá? Então isso significa que essa distância do ponto até essa reta, desse ponto até essa reta, é igual à distância desse ponto até essa reta. Tá? Então a simetria também está ligada à distância. Ó. Essa distância é igual a essa distância. Tá? Então pontos simétricos em relação a uma reta ou a um ponto, tá? São pontos que estão à mesma distância desta reta desse ponto. Tá? Olha esse ponto aqui, o ponto 1, 3. Ó, tá? E o ponto 3, 1. Ó, tá? Se eu ligar com o segmento, vai ter 90 graus aqui. Então essa distância aqui é igual a esta. Tá? Então isso é característica de uma função f de x e a sua inversa. Tá? Outro aqui, ó, o ponto 0, 1 e o ponto 1, 0. Ó. Esse segmento forma 90 graus. Então essa distânciazinha aqui é igual a essa. Tá? Aqui embaixo, ó, o ponto menos 3, menos 2 e o ponto aqui menos 2, menos 3. Tá? A mesma coisa aqui, ó, essa distância é igual a essa. Então isso é característico. Em todas as funções, gráficos da função f com a inversa vai dar isso. Tá? Então às vezes a gente tem o gráfico de uma função f, tá? Ou da inversa, e eu quero saber o gráfico da inversa ou da f. A gente usa a simetria. Letra B. F de R em R é tal que f de x igual a x ao quadrado. Tá? Então, f de x é x ao quadrado, domínio nos reais e contradomínio nos reais. Ora, essa função a gente já andou analisando. Tá? Quando a gente estudou a função injetora, sobrejetora e bijetora. Tá? Essa função aqui não é bijetora. Tá? Por quê? Porque ela não é injetora nem sobrejetora. Tá? Veja o gráfico dela. Ó. O gráfico dela, f de x é x ao quadrado, ó, é essa parábola em verde aqui. Ó. Tá? Essa função não é injetora nem sobrejetora. Veja, se eu traçar essa linha horizontal, ela corta o gráfico em dois pontos. Tá? Então tem x aqui diferente que vai ter o mesmo y. Então ela não é injetora. E se eu traçar uma reta aqui embaixo, essa reta não corta a função. Então ela não é sobrejetora. Tá? Para ser sobrejetora, essa função tinha que varrer, tinha que traçar aqui e envolver todo o eixo y, todos os reais ali. Tá? Por isso que ela não tem inversa. Tá? Porque se eu fizer a inversa dessa aqui, ó, se eu imaginar aqui aquela reta y igual a x, ó, então se eu girar isso aqui em volta dessa reta, vai me dar essa parábola deitada aqui. E essa parábola aqui, ela não é função. Tá? Veja aqui, ó. Vamos tentar achar a função inversa. Y é x ao quadrado. Vamos fazer a troca. Ó.
x é y ao quadrado. Aí vamos isolar o y. O y é mais ou menos raiz de x. Y igual a mais ou menos raiz de x não é função, porque para cada x que eu colocar aqui, eu vou ter dois valores para o y, com exceção do zero. Veja, se eu colocar 4 aqui, ó, vai dar mais ou menos 2. Então, quando o x é 4, o y é 2 e menos 2. Então, para esse x, eu vou ter dois valores para o y. Aqui, ó, o 4 vai ter lá o 2 e aqui o menos 2. Então, esta aqui não é função. Tá? Então, a minha função ali gerou uma relação, um gráfico que não é função. Tá? Então, isso não é função. Tá? Veja, se eu traçar uma reta vertical, ele corta o gráfico em 2 pontos. Isso não é função. Tá? Então, a função f de x igual a x ao quadrado não possui inversa, da maneira como foi definida acima. Tá? Barbadinha. Agora veja o seguinte, ó, tá? Nós vamos pegar a mesma função e vamos restringir aqui o domínio contra domínio dela. Tá? O que é restringir? Veja que nós tínhamos analisado f de x igual a x ao quadrado de R em R. Então, só que agora eu vou pegar o domínio em R+, e o contradomínio em R+. Então, eu estou restringindo. Então, R+ significa de 0 a mais infinito. Tá? Então, eu vou considerar a função, a parábola, só no trecho, né, de 0 a mais infinito, no domínio e no contradomínio. Tá? Então, o domínio é R+, e a imagem é R+, que está dentro do contradomínio. Tá? Então, ó, y é x2. Então, considerando isso aqui, né, vamos fazer a troca, y é x e x é y. Y é mais ou menos raiz de x. Mas como eu quero para o y só R+, ó, então vai ser mais raiz de x. Então, eu vou tirar fora um deles. Tirei o sinal negativo. Tá? Então, agora isso aqui é função. Quer dizer, f na menos 1 de x é a raiz de x. Então, a função inversa de f de x igual a x ao quadrado, dentro dessas condições aqui, dessa restrição, é o f na menos 1 de x igual a raiz de x. Tá? Então, o domínio de f na menos 1 é R+, tá? E a imagem de f na menos 1 é R+. Tá? Troca aqui, ó, tá? Esse domínio é essa imagem e essa imagem é aquele domínio, que são iguais. Tá? Veja os gráficos agora. Ó. F de x igual a x ao quadrado, restringindo aqui, é só essa parte aqui, ó, essa linha fechada aqui. Ó. Quer dizer, o domínio de 0 a mais infinito, ó, o x de 0 a mais infinito, e o contradomínio de 0 a mais infinito. Então é só essa parte. Essa parte aqui cai fora. Tá? Então, quando ela girar em torno da reta aqui, a raiz de x é só essa aqui, ó, só essa parte de cima, tá? Que é de 0 a mais infinito e de 0 a mais infinito aqui também. Tá? Então, essa parte aqui cai fora. Barbadinha. Tá? Veja aqui, ó, se eu fizer f de f na menos 1 de x, se eu colocar a raiz de x dentro do x ali, ó, vai ficar a raiz de x ao quadrado, simplifica, né, fica só x. Então, f de f na menos 1 de x é igual a x. Tá? Agora, se eu fizer f na menos 1 de f de x, tá? Se eu pegar o x2 e colocar aqui dentro da raiz, no lugar do x, fica a raiz de x2. E também, se eu cancelando ali o índice com radical, né, com expoente, vai dar x. Então, f na menos 1 de f de x é igual a x. Tá? E também os gráficos são simétricos em relação à reta y igual a x. Ó. A reta y igual a x. Tá? Se eu pegar dois pontos aqui, esse ponto que é o ponto 2, 4 e o ponto 4, 2, ó, tá? São simétricos. Ó. Essa distância é igual a essa. Tá? Pegando aqui esse ponto qualquer aqui, ó, tá? Com esse aqui, ó, tá? Se esse segmento forma 90 graus com y igual a x, eles são simétricos. Então, essa distância é igual a essa distância. Tá? Barbadinha. Tá? Letra D. Ó. A função f de R em R, tal que f de x é x na terceira mais 1. Tá? Essa aqui ela é uma função bijetora. Tá? Nos reais, para cada x que eu colocar aqui, eu vou encontrar somente um y. E cada y vem só de um x aqui, porque aqui é x na terceira. Tá? Se o x for negativo, vai dar só negativo. Se for positivo, vai dar positivo. Eu não vou ter mais ou menos. Tá? Então, ela é bijetora. Tá? Então, y é x na terceira mais 1, que é a nossa função. Vamos trocar o papel das variáveis aqui. Ó. Y é x e x é y.
Vamos isolar o y. Então, primeiro x menos 1, passando 1. E agora, isolando o y, vou tirar a raiz cúbica. Y é a raiz cúbica de x menos 1. Tá? Veja como é a raiz cúbica, eu não coloco mais ou menos. Tá? Fica só positivo ali. Então, a inversa, f da menos 1 de x, é a raiz cúbica de x menos 1. Tá? Veja o gráfico. Ó. O gráfico da f de x é x na terceira mais 1, é esse em verde aqui. Ó. Tá? Esse aqui é o f de x, x na terceira mais 1. Veja que ele corre aqui todo o eixo y, ó, todos reais. Tá? Então, ele é sobrejetora. Tá? E qualquer reta horizontal que eu traçar aqui vai cortar o gráfico num ponto só. Então, ela é injetora. Tá? E a inversa dela é essa aqui, ó. F da menos 1 de x, raiz cúbica de x menos 1. Tá? Aqui ela vai subindo devagarinho, mas infinitamente, aqui ela vai descendo. Tá? E vai envolver todo o eixo y. E qualquer reta horizontal que eu traçar vai cortar ela só num ponto. Então ela é função. Tá? Vejo que fazendo a composta de f com f da menos 1, eu vou colocar a raiz cúbica de x menos 1 no lugar do x lá. Ó. Então vai ficar a raiz cúbica de x menos 1 na terceira mais 1. Eu simplifico o índice com expoente, fica x menos 1 mais 1. E simplificando, f de f da menos 1 de x fica x. Tá? Então ela é inversa. Tá? E f da menos 1 de f de x. Vamos colocar o x na terceira mais 1 no lugar do x aqui dentro do radical. Então vai ficar a raiz cúbica de x3 mais 1 mais menos 1. Tá? No lugar do x aqui. Então vai ficar o x na terceira mais 1 menos 1, eliminando parênteses. Simplifico menos 1, fica x na raiz cúbica de x na terceira. Simplifico o índice com expoente, fica f da menos 1 de f de x igual a x. Tá? Barbadinha. Tá? Veja aqui, ó, a bissetriz aqui, y igual a x. Tá? Ela divide bem na metade. Ó. Veja que se eu girar esse gráfico em torno dela, vai cair em cima desse e vice-versa. Veja esse ponto, ó, ponto 1, 2 e o ponto 2, 1. Ó. Tá? Eles são simétricos aqui. Ó. Essa distância é igual a essa. Tá? O ponto 0, 1 e o ponto 1, 0. A mesma coisa. Ó. Tá? Barbadinha. Letra E. f de x é igual a raiz quadrada de x mais 3. Positivo aqui. Tá? Então, vamos achar o domínio. Então, para existir essa função, dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero. Então, x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Logo, x tem que ser maior ou igual a menos 3. Tá? Então, o domínio da função f aqui, ó, é de menos 3 a mais infinito. Tá? E a imagem é r+. Por que a imagem é r+? Porque o resultado aqui dessa raiz é sempre positivo aqui, ó. Aqui na frente é positivo, certo? Então, vamos achar a função inversa. Y é a raiz de x mais 3. Tá? Trocando o papel, x é a raiz quadrada de y mais 3. Agora eu tenho que isolar o y. Então, eu vou elevar ao quadrado x e elevar ao quadrado a raiz. E ao elevar a raiz ao quadrado, vai cortar a raiz. Então, vai ficar x ao quadrado igual a y mais 3. Isolando y, yx ao quadrado menos 3. Então, a função inversa, f da menos 1 de x, é x ao quadrado menos 3. Tá? Veja que o domínio da inversa, f da menos 1, é r+. Tá? Por que é r+? Porque ela é a imagem da f. Tá? E a imagem da f da menos 1 é o domínio da f. Menos 3 ao infinito. Tá? Então, se eu determino o domínio e a imagem de uma, eu acho o domínio e a imagem da outra. Tá? Sempre assim. Tá? E se eu tenho o gráfico de uma delas, tá? Por simetria eu consigo achar o gráfico da outra, mesmo que eu não conheça as funções. Tá? Veja, ó, a função raiz de x mais 3 ó, é esse gráfico aqui em verde. Ó, tá? Veja que o domínio é de menos 3 a 0. Ó. De menos 3 em diante aqui tem o gráfico ó, de menos 3 a mais infinito, aliás. Tá? E a imagem é R+. O que é R+? É de 0 a mais infinito. Tá? E a inversa, que é essa né, em amarelo. O domínio é R+. O domínio ó, é de 0 a mais infinito. E a imagem é de menos 3 a infinito. Ó, de menos 3 a mais infinito a imagem. Tá? Barbadinha. Veja, ó, a reta y igual a x. Ó, tá? Ela divide bem no meio. E a gente vê logo a simetria. Ó, tá?
Letra F. f de x igual a 2x mais 3 sobre x menos 4. Tá? Veja que o domínio dessa função tem que ter cuidado. Isso aqui é uma fração e tem variável no denominador. Tá? Então tem que ter cuidado. A gente sabe que o denominador não pode ser zero, né? Primeiro mandamento da matemática. Nunca dividirás por zero. Então esse x menos 4 tem que ser diferente de zero. E para ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de 4. Então o domínio da função é os reais menos o 4. Tá? E a imagem da função, bom, a imagem é os valores que eu vou encontrar para o f de x aqui. Então, essa aqui fica um pouquinho complicado para achar. Então vamos achar a inversa dela, e a gente sabe que o domínio da inversa é a imagem dela. Tá? Então essa é a vantagem. Então vamos ver. Tá? Eu sei que y é 2x mais 3 sobre x menos 4. Vamos fazer a troca aqui. Ó. Então fica x igual a 2y mais 3 sobre y menos 4. Vamos isolar o y. Então esse y menos 4 está dividindo, vai multiplicar o x lá. Tá? Ou se eu colocar 1 aqui embaixo, faz produto dos meios extremos. Então fica x que multiplica y menos 4 e 1 vezes 2y mais 3, que é 2y mais 3. Agora eu vou eliminar o parênteses. Ó. Tá? Então, x vezes y é xy e x vezes menos 4 menos 4x, igual a 2y mais 3. Como eu quero isolar o y, eu vou deixar tudo que é y de um lado da igualdade e o que não tem do outro. Tá? Então, vai ficar ó, xy menos 2y tá? Igual menos 4x fica 4x mais o 3. E agora aqui eu coloco o y em evidência. Ó. Fica y que multiplica x menos 2 igual a 4x mais 3. E o y é 4x mais 3 sobre x menos 2. Ou seja, a função inversa, f na menos 1 de x, é 4x mais 3 sobre x menos 2. Tá? E qual é o domínio dela? Tá? Da mesma razão lá, ó, aqui não pode ser zero aqui embaixo. Então, o domínio da inversa é os reais menos o 2. Tá? E a imagem é os reais menos o 4, que é o domínio da função f. Então agora eu já sei qual é a imagem da f. Ó. A imagem da f é o domínio da f na menos 1, é os reais menos o 2. Tá? Barbadinha. Tá? Segundo exercício, ó. Dadas as funções reais definidas por f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a mx mais n, a função g de x será a inversa da função f de x se no a o m menos o n for igual a 1, o b o m for igual a, for igual a 2n, o c o m é igual a 0, o d m é igual ao n, que é igual a 1 meio, e o e m sobre n é igual a 1 sobre 4. Tá? Então é um exercício de marcar. Tá? Eu tenho duas funções, f de x igual a 2x menos 1 e g de x, mx mais n. Tá? Então eu quero saber qual é o valor do m e do n aqui para que essa função g de x seja inverso dessa aqui. Tá? Então é um exercício bem fácil. Ó. Vamos achar a inversa. Ó. Basta achar a inversa dessa aqui. Ó. Tá? Porque já que g de x é a inversa dessa, né? Então eu tenho ó, y igual a 2x menos 1. Tá? Fazendo a troca, x é igual a 2y menos 1. Aí vamos isolar o y. Fica x, passo menos 1, fica mais 1 igual a 2y. E y é igual a x mais 1 sobre 2. Ou seja, a função inversa é x sobre 2 mais 1 meio. Quer dizer, como eu tenho x mais 1 tudo sobre 2, eu posso separar em duas frações, porque cada um está dividido por 2. Então fica x sobre 2 mais 1 meio. Agora, como essa aqui é a inversa da f de x e a g é para ser a inversa, então vamos comparar. Ó. A g de x é mx mais n. Como a g é inversa, então o m é o coeficiente do x. E o coeficiente do x aqui é 1 meio. Ó. E o n é o termo independente, que é 1 meio. Ó. Então o m é 1 meio e n é 1 meio. Então a resposta é a letra D. O m é igual ao n, que é igual a 1 meio. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário. E divulga para os seus colegas.